Olá, bem-vindo ao Panorama. Você acompanha aqui reportagens produzidas pelo seu jornal, o Telejornal da TVT. Sempre com um ponto de vista democrático e trazendo análises sobre a realidade dos trabalhadores e dos movimentos populares organizados. A gente começa o Panorama de hoje falando sobre a reforma da Previdência defendida pelo governo Temer. Ao propor a aposentadoria igual para homens e mulheres aos 65 anos de idade, a reforma prejudica especialmente as professoras, que são 84% da categoria. Além disso, de acordo com a Central Única dos Trabalhadores, mesmo na capital paulista, 65 anos é uma idade difícil de ser atingida pela maioria dos trabalhadores. Veja na reportagem de João Miyagi. A proposta do governo Temer é que, para se aposentar com valor integral, o trabalhador tenha pelo menos 65 anos de idade e 49 anos de contribuição para a Previdência. O presidente da Central Única dos Trabalhadores, Wagner Freitas, explica que essa idade de 65 anos inviabiliza a aposentadoria até mesmo nas grandes cidades. E na capital de São Paulo, 80% dos trabalhadores não vivem até os 65 anos de idade. Os números não são nossos, são números públicos. A presidenta do Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo, Maria Isabel Noronha, a Bebel, alerta que a proposta do governo Temer vai atingir diretamente os professores e especialmente as professoras, que representam 84% da categoria. A reforma acaba com a aposentadoria especial e iguala em 65 anos a idade de aposentadoria para homens e mulheres. Eu acredito que é uma medida misógina, né, porque ela ataca as mulheres como um todo, né, todas as mulheres. De acordo com o DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o brasileiro fica em média 7 anos desempregado, portanto sem contribuir com a Previdência. E depois dos 50 anos de idade, conseguir emprego fica cada vez mais complicado, o que aumentaria ainda mais a idade da aposentadoria. Uma reforma dá a impressão que é bom. O trabalhador pode ser ludibriado com isso, reformar a casa, reformar o carro, né? Não é isso que ele está fazendo. Ele está simplesmente acabando com o direito do trabalhador se aposentar. O material de campanha dos professores contra a reforma da aposentadoria demonstra que a arrecadação total da Seguridade Social não dá prejuízo, ao contrário do que alega o governo. Em 2015, em plena recessão, o superávit foi de 16 bilhões de reais. Bebel afirma que é preciso esclarecer a população sobre essa mentira. Olha, eu acho que o primeiro que tem que entender do risco que é dessa reforma da Previdência é o próprio profissional, né? Então nós fizemos para eles, agora nós vamos fazer uma para a população, né? A linguagem ainda nessa cartilha se pode ver que ela ainda está muito voltada para o professor. Agora nós vamos desenvolver um material que é para trabalhar com os alunos, com os pais dos alunos. Wagner Freitas diz que se essa proposta for aprovada, haverá outra consequência que o governo não percebeu. É que milhares de pequenos municípios dependem das aposentadorias e pensões. Em geral, esses municípios não têm uma economia desenvolvida, não tem indústria firme, forte. Aí o que acontece? A renda que vem do aposentado, ela acaba sendo arrimo de família, na maioria das famílias dessas cidades que tem menos de 100 mil habitantes. Para conscientizar a população e evitar retrocessos, trabalhadores e movimentos sociais estarão nas ruas em março. Nós vamos ter um grande dia 8, com muita gente, né? E vamos articular, vai ter movimento feminista também. Aí dia 15 também, me parece, a CUT tira também calendário de greve geral e nós também vamos tirar calendário de greve. Então isso vai dar um momento de muita luta aí. Para realizar a reforma das aposentadorias, o governo Temer alega que no ano passado a Previdência teve prejuízo de 150 bilhões de reais. No entanto, o argumento é contestado por diversos especialistas em seguridade social. E veja só, mesmo que este rombo na Previdência de fato fosse verdadeiro, existem maneiras de aumentar a receita do setor sem mexer em direitos de trabalhadores. É que empresas,
públicas e privadas têm com o governo uma dívida previdenciária de 426 bilhões de reais. O valor foi levantado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e não é levado em conta na reforma do governo Temer. O governo Temer deixou de lado a cobrança de 426 bilhões de reais que empresas públicas e privadas devem à Previdência, valor quase 3 vezes maior do que o alegado rombo. De acordo com o Sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional, se o governo cobrasse parte dessas dívidas, a reforma da Previdência não precisaria ser feita. O caminho é a recuperação da dívida ativa da União. Nós temos um estoque de mais ou menos 1,8 trilhões inscrito em dívida ativa da União. Então tem muito dinheiro aí a ser recuperado. Se você ver aí, se você recuperar 10% desse montante, você já não tem déficit fiscal. 3% das empresas inadimplentes respondem por 63% das dívidas com a Previdência. 4 dos 6 maiores devedores são empresas falidas, cujos valores passam de 8 bilhões e 33 milhões de reais e dificilmente serão pagos. Entre elas estão Varig, VASP, Banco Comercial e Transbrasil. Mas 82% dos devedores são empresas ativas, que poderiam e deveriam ser cobradas, como é o caso da JBS, dona da Friboi e Swift, e a Associação Educacional Luterana do Brasil, a UBRA. O que chama atenção é o fato de haver, entre os grandes devedores, empresas famosas, conhecidas, com potencial de pagamento desses valores, né? Então, a dificuldade é que as empresas usam de sua engenharia fiscal, né? Então elas recorrem a todos os artifícios jurídicos para postergar ou mesmo evitar o pagamento dessas dívidas. Há também várias fraudes tributárias. Empresas que simplesmente criaram novas empresas e deixaram o passivo tributário em empresas que são apenas o esqueleto, e a parte boa dessas empresas continua operando com poucas dívidas. E esse tipo de fraude é o grande escopo do trabalho da Procuradoria da Fazenda Nacional. No ano passado, a Procuradoria da Fazenda recuperou apenas 4 bilhões e 150 milhões de reais, valor irrisório, menos de 1% da dívida previdenciária. Nós somos hoje 2.000 procuradores, pouco mais que 2.000. Nós temos um passivo de processo muito alto e nós não temos estrutura de carreira de apoio, por exemplo. Para esclarecer o trabalhador e evitar a reforma da Previdência, no dia 23, o DIEESE e as centrais sindicais iniciam campanha contra os retrocessos na aposentadoria. As empresas sempre vão tentar transferir o ônus do momento de crise para os trabalhadores. E aí é importante que os trabalhadores se organizem, se mobilizem, façam esse enfrentamento para defender os seus direitos, porque não é tirando o direito do trabalhador que a gente vai sair da crise. Dados recém-divulgados pelo Banco Mundial mostram que a taxa nacional de pobreza aumentou em 2015 por causa do alto índice de desemprego. A situação que o país vive pode pôr em risco todos os avanços conquistados durante os governos dos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Se a economia não melhorar, estima-se que até o final do ano este número possa chegar a 10% da população brasileira, ou seja, 20 milhões de pessoas vivendo com menos de R$ 140 por mês. Acompanhe na reportagem de Vanessa Nakazato. Johnny Bill trabalhava como azulejador numa grande construtora. Há 4 anos, após perder o emprego, foi morar na rua. Não tinha mais condições de pagar aluguel. Sem trabalho nem dinheiro, Johnny Bill vem todos os dias ao Serviço Social Franciscano, o Cefras, mais conhecido como Chá do Padre, para se alimentar. Eu venho aqui de manhã, pego a ficha para almoçar no Chá do Padre, e aí nós almoçamos, toma banho de tarde e vai para a rua de novo, porque não tem emprego, botei um monte de currículo aí nas firmas aí, na Guima, no metrô aí, não dão oportunidade. Como Johnny Bill, todos os dias passam pelo Chá do Padre cerca de 800 pessoas. Em 15 anos de existência, nunca este número foi tão alto, conta o diretor-presidente do Cefras. O perfil das pessoas que procura ajuda também mudou. Nós oferecemos aqui, em média, 300 almoços, um pouquinho mais, 330 refeições mais ou menos diárias. Oferecemos 400 lanches da tarde.
além do serviço social, psicológico. Vem com meu marido e com meus 3 filhos. A situação está difícil? Um pouco. Muito difícil, né? Porque a falta de emprego está grande. Muito grande. Você sai para procurar emprego, mas eles querem pessoas que têm ou segundo grau completo, ou que tenham ao menos ensino médio. E eu não tenho, só estudei só até a 5ª série, eu não tenho. Então está difícil de arrumar emprego. Estudo recente do Banco Mundial mostra que em 2015 o número de pobres e miseráveis subiu de 7,4% para 8,7% da população brasileira por causa do aumento do desemprego. E estima que se a economia não melhorar até o final deste ano, essa cifra pode saltar para 10% da população, o equivalente a 20 milhões de pessoas. O que significa jogar no lixo todo o avanço social promovido pelas políticas públicas adotadas pelos governos Lula e Dilma, que conseguiram reduzir em 63% a pobreza extrema no Brasil entre 2004 e 2014. Segundo esta socióloga, o aumento da pobreza poderia ser freado se o governo Michel Temer retomasse a política de valorização do salário mínimo, criada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Quando você aumenta a renda de um país, consequentemente, você aumenta o consumo. É básico isso. As pessoas vão comer mais ou comer melhor. A ampliação de programas sociais como Bolsa Família também trariam o mínimo de estabilidade para os mais pobres. A regularidade da renda monetária, acho que eu já falei isso em outras ocasiões, ela traz uma espécie de seguro contra a extrema pobreza, porque ela permite, no caso do Bolsa Família, uma espécie de organização da própria economia doméstica. Então, e as mais beneficiadas são as crianças. Porque as crianças passavam muita fome, morriam, crianças morriam. Eu espero que melhore, né? Que as autoridades, né, tenham assim um senso de entendimento que possa ajudar a gente, né? Não é só eles que comem, não é só eles que vivem, né? Não é só eles que moram. Nós precisamos de moradia, nós precisamos de comida, precisamos de viver. No próximo bloco, o nosso assunto é carnaval. Você confere o sucesso das marchinhas de blocos de rua que trazem críticas ao governo Temer e ao prefeito Tucano de São Paulo. O Panorama volta daqui a pouco. Até já!